Bom dia, nono ano, tudo certo com vocês? Bom, hoje nós temos duas aulas. E hoje eu vou dividir uma aula para Química e uma aula para Biologia, tá? Bom, vamos começar com Química, então. A primeira aula, então, nós vamos falar sobre a formação de substâncias. Mas para a gente falar da formação das substâncias, nós vamos precisar relembrar um pouquinho do que foi visto nas últimas aulas sobre a teoria do octeto. Vamos lembrar um pouquinho que eu falei para vocês que quando a gente faz a distribuição eletrônica, que a gente usa o diagrama de Linus-Pauling, e a gente distribui o número de elétrons de cada elemento, a gente chega numa última camada, que eu falei para vocês, que é a camada de valência. E aí eu falei para vocês que essa camada de valência, ela deixa o átomo estável com 8 elétrons, né? Então, para a gente lembrar, vamos só colocar que a teoria do octeto fala que os elementos químicos se estabilizam com 8 elétrons em sua camada de valência. Claro que nós temos as nossas exceções. Vamos lembrar que eu falei para vocês, por exemplo, que o hidrogênio se estabiliza só com 2 elétrons, né? Mas, na sua grande maioria, os elementos químicos se estabilizam com 8 elétrons em sua camada de valência. Vamos lembrar, então, que a camada de valência é a nossa última camada da distribuição eletrônica, tá? Então, é a última camada da distribuição eletrônica. Certo? Então, essa aqui é o que fala da regrinha do octeto. E aí, conforme a gente chega na regra do octeto, vamos lembrar que eu disse para vocês assim. Se eu tiver um elétron na camada de valência, vamos pensar. Para 8, é mais fácil esse elétron ganhar 7 ou perder 1. Olha a diferença. Para ele ganhar 7, olha o tanto de energia que ele precisaria dispensar para ganhar esses 7 elétrons para ficar com 8. Então, o que acontece? Quando ele tem um elétron na camada de valência, ele perde esse elétron e se torna um cátion, tá? E aí vamos lembrar o que são os cátions. São os íons de carga positiva. Então, quando aparece para vocês, por exemplo, o Na mais 1, significa que esse elemento, que é o sódio, ele tem um elétron na sua camada de valência, e aí para ele ficar estável com 8, ele perdeu esse elétron e se tornou um cátion, tá? Como? Vamos lembrar que vocês têm um diagrama de Linus-Pauling que eu construí com vocês no quadro, né? E toda vez que a gente for fazer distribuição eletrônica, vocês vão precisar desse diagrama. Além de estar no caderno de vocês, que a gente fez junto, vocês também têm esse diagrama na tabela periódica, tá? Mas vamos falar o que eu estou dizendo, ó. O sódio é o Na. E ele tem número atômico 11. Quando ele está neutro, esse número atômico 11 significa que ele também tem 11 elétrons. Então, seguindo o diagrama, primeira coisinha do diagrama aí é um S2. O número pequenininho aqui em cima é o número de elétrons. 2S2, 2P6, 3S1. Bom, vamos separar aqui então as camadas, que eu já passei isso para vocês também. Camada K é a camada 1, camada L é a camada 2 e a camada M é a camada 3, né? 3 é o meu último número, é a minha camada de valência. E observe que essa camada de valência tem um elétron. Então,
para ficar estável, esse elemento que tem um elétron na camada de valência, é mais fácil ele perder este elétron ou ganhar 7. Como eu disse, é mais fácil ele perder esse elétron. Então, o que acontece? Ele perde essa camada aqui, aí ele torna-se um cátion mais 1. E olha o que aconteceu. Quando ele perdeu essa camada, sua nova camada de valência é essa aqui, ó. É a camada L. E na camada L a gente tem 2 elétrons mais 6 elétrons, que é igual a 8 elétrons. Então, quando ele perde essa última camada aqui com esse elétron, ele se torna um cátion, né? E quando ele se torna esse cátion, a sua última camada fica com 8 elétrons e ele buscou a sua estabilidade. Então, ele ficou estável com 8 elétrons, certo? Então, isso representa a nossa regrinha do octeto. Mas eu disse para vocês também que os nossos elementos, eles podem ficar negativos, formar íons negativos, que a gente chama de ânions. Mas o que vem a ser os ânions? São aqueles elementos que ganham elétrons na sua última camada para atingir o octeto. Por exemplo, se eu pegar como exemplo aqui para vocês o oxigênio, nosso oxigênio tem número atômico igual a 8. Tá? Então vamos lá. O oxigênio tem número atômico igual a 8. Como ele está neutro, aqui não tem nenhuma carga, ele também tem 8 elétrons. Então, vamos distribuir seguindo a regrinha do nosso diagrama, seguindo aquele diagrama, conforme eu expliquei para vocês, seguindo a orientação das setas, tá? Primeiro, um S2, 2S2 e 2P4. Olha aqui, tudo que é 1 é a camada K e tudo que é o 2 é a camada L. Olha, minha última camada é a L, então tudo isso aqui pertence à camada de valência. E quantos elétrons que eu tenho na valência? Ó, 2 mais 4, 6. Então, tenho 6 elétrons. É mais fácil esse elemento aqui, o oxigênio, perder 6 elétrons ou ganhar 2 elétrons. Olha a diferença. Então, a energia que ele vai utilizar para ganhar 2 elétrons é muito menor do que a energia que ele gastaria para perder 6. Então, ao invés dele se tornar um cátion, ele se torna um ânion, que ganha 2. Então, o oxigênio se tornou um ânion. Quando ele torna um ânion, o que significa? Significa que nesse lugarzinho aqui que eu tenho 4, eu vou ganhar mais 2 elétrons. Então, vai ficar com 6. E aí, o que a gente tem? Ó, 2 mais 6, 8. Então, quando ele se torna um ânion, ele ficou estável, com 8 elétrons na sua camada de valência. Bom, então, retomada essa teoria do octeto, então, que diz que os elementos completam 8 elétrons na camada de valência para atingir a sua estabilidade. Aí vocês viram também que a gente chega de ânions, certo? Bom, formou cátion e formou ânion, nada melhor do que a gente começar a falar então um pouquinho sobre as substâncias iônicas e as substâncias moleculares. Então vamos lá. Nós estamos na página, não falei para vocês, né? Nós estamos na página 154, o módulo 13, ok? Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre a nossa ligação iônica. Nossa ligação iônica. O que eu tenho para falar para vocês sobre ligação iônica? Primeiro, iônica envolve íons, né? Então, primeira coisa, tem participação de íons. E aí eu falei já para vocês que existem 2 tipos de íons, um positivo e um negativo. Então, a gente tem a participação de cátions e a participação de ânions. Só para ficar bem claro, os cátions são aqueles íons de carga positiva
que perdem elétrons, e os ânions são aqueles de carga negativa que ganham elétrons. Tá, mas para formar o cátion, para formar um ânion, a gente tem uma característica importante. Quem forma cátion são metais, e quem forma ânions são ametais. Então, a ligação iônica sempre vai acontecer entre um metal e um ametal, ok? Então, a ligação iônica acontece sempre entre um metal e um ametal. Outra característica que é importante vocês saberem da ligação iônica é que em solução aquosa, o que é em solução aquosa? Quando está diluído em água, tá? Então, em solução aquosa, são bons condutores de corrente elétrica. Ou seja, em solução aquosa, conduzem corrente elétrica. Então, se eu pegar um copo com água e açúcar e fechar um circuito, ele não vai acender, porque o açúcar não é iônico. Mas se eu pegar um composto com água e sal, ele acende, porque é um composto iônico, tá? Bom, outra característica que é importante vocês saberem, que esses compostos iônicos, eles apresentam alto ponto de fusão e também alto ponto de ebulição. Além disso, eles são sólidos na temperatura ambiente. Então, são sólidos à temperatura ambiente. Qual que é essa temperatura ambiente? 25 graus Celsius, tá? Então, normalmente, eles são sólidos à temperatura ambiente. Então, essas são as minhas características desse composto iônico. Como eles são sólidos à temperatura ambiente, a gente fala que eles formam sólidos cristalinos, retículos cristalinos. Então, ele tem uma organização estrutural que, quando a gente consegue fazer análise, eles formam figuras geométricas. Tipo um cubo, um hexágono, um pentágono, tá? Então, ele tem essas características aí. E como que acontece essas ligações? Bom, agora prestem muita atenção, tá? Bom, como vai precisar de um cátion e de um ânion, sempre o cátion vai estar na frente e o ânion vai estar na sequência. Como que a gente vai fazer isso, então? Pessoal, prestem bastante atenção, porque vocês precisam entender muito bem essa parte da matéria, tá? Então, vamos lá, ó. Se eu pegar para vocês como exemplo, o alumínio, ele tem número atômico 13, tá? E o flúor tem número atômico 9. Quando eu faço a distribuição desses dois elementos, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. E vou fazer a distribuição eletrônica do flúor. Um S2, 2S2, 2P6, 3S. O flúor é 9? O flúor é 17, tô doida. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Então, fiz a distribuição eletrônica dos dois. Fiz tanto do alumínio, que o número atômico dele é 13, quanto do flúor, que o número atômico dele é 17. Cheguei numa camada de valência aqui, ó. Essa é a minha última camada. Essa camada de valência, ó, tem 2 mais 1, 3 elétrons. E aqui eu cheguei na outra camada de valência, que eu tenho 2 mais 5, 7 elétrons. Bom, vamos lembrar o que eu acabei de falar para vocês quanto à teoria do octeto. É mais fácil o alumínio perder 3 elétrons ou ganhar 5. Mais fácil perder 3. Então, esse elemento torna-se um cátion mais 3.
O cloro, para 8. Mais fácil ele perder 7 ou ganhar 1. Ganhar 1. Então, o cloro não, o flúor. Então, o flúor de um cátion e a formação de um ânion. Como que vai acontecer a ligação dos dois? Sempre começo pelo cátion. Então, eu tenho aqui o Al mais 3. E eu vou reagir com o flúor menos 1. Atenção! O que vocês vão fazer? O que eu chamo de regra da tesoura ou regra do escorregador. Esse número que tem aqui em cima, ó, mais 3, ele vai parar aqui na frente do flúor, só que sem o sinal, tá? E aqui, esse número que tá aqui, ele vai parar aqui na frente do alumínio, só que sem o sinal. Então, eles escorregam lá na frente do elemento oposto, tá? Então, como que vai ficar? O Al vai receber o número 1. Só que como é 1, eu preciso representar? Não. Então, eu tenho o Al, um só. E o flúor vai receber o 3. Olha lá. Então, aconteceu a regrinha que eu chamo do escorregador, porque ó, ele escorrega aqui na frente do seu elemento vizinho, sem sinal. Então, aqui eu tenho um composto iônico formado por um cátion do alumínio e um ânion do flúor, formando o AlF3. Então, a gente tem aqui o que eu chamo de fluoreto de alumínio, tá? Prof, onde que eu encontro esses cátions e esses ânions que eu não preciso fazer a minha distribuição eletrônica? No verso da tabela periódica de vocês têm uma tabelinha que eu chamo de tabela de cátions e tabela de ânions. Lá vocês têm todos os cátions e todos os ânions com seus respectivos nomes, tá? Ó, o Al mais 3 é o alumínio. E o F menos 1 é o fluoreto. Então, quando eu vou dar nome para esse composto aqui, ó, eu tenho o fluoreto de alumínio. Ok? Então, isso é o que a gente tem para estes elementos aqui, certo? Vou fazer mais um exemplo para vocês conseguirem fixar bem essa parte dos compostos iônicos, ok? Prestem bastante atenção para que vocês consigam compreender bem essa parte. Ó, vou pegar para vocês aqui um elemento magnésio. Magnésio tem número atômico 12. E vou fazer com vocês agora com o cloro. O cloro que tem número atômico 17, a Pro estava confundindo. Então, vamos lá. Magnésio, vou distribuir até o 12, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. E o cloro, vou distribuir até o 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Ó, observa a minha última camada aqui, que é essa daqui. Minha camada de valência, então, tem 2 elétrons. E observe minha camada de valência aqui, que é essa daqui. Minha camada de valência tem 7 elétrons. Bom, vamos lembrar a regrinha do octeto de novo. Mais fácil perder 2 elétrons ou ganhar 6 elétrons para ficar com 8. Mais fácil perder 2, então ele se torna um cátion. Então, magnésio, ele é mais 2. O cloro tem 7 elétrons. Mais fácil perder 7 ou ganhar 1. Mais fácil ganhar 1. Então, ele se torna um ânion.
cloro menos 1. Vamos fazer de novo a minha regrinha da tesoura ou regrinha do escorregador. Vou juntar aqui, ó, o magnésio, que é um metal e ele forma um cátion, com o cloro, que é um ametal e forma um ânion. Vamos escorregar aqui, ó. Esse símbolo aqui, o mais 2, vem para frente do cloro, sem sinal. E o 1 vem para frente do magnésio, sem o sinal. Formou então a minha tesourinha aqui. Magnésio recebe o 1. Como é 1, não preciso colocar aqui. E o cloro recebe o 2 do magnésio. Bom, quando vocês olham lá na tabelinha de cátion e ânion, atrás da tabela periódica de vocês, vocês vão ver que o magnésio mais 2 é o magnésio. E que o cloro menos 1 é o cloreto. Então, se eu for dar nome para esse elemento que formou aqui, ó, MgCl2, eu tenho aqui o cloreto de magnésio, certo? Então, esse é o meu composto iônico, esse é o composto iônico de formação. Mas, observem que pode acontecer das cargas que vêm em cima dos cátions, elas serem o mesmo número, só que com sinais opostos. Quando isso acontecer, observe como que vai ficar. Ó, vou pegar um cátion que vocês já fizeram, que é o magnésio. E vou pegar um ânion que a gente já fez lá atrás, que é o oxigênio. Quando acontecer isso aqui, ó, Mg mais 2 com O menos 2, as cargas são do mesmo valor, só que com sinais opostos. Quando isso acontece, um anula o outro. Então, meu composto formado vai ficar MgO, tá? Quando isso acontece aqui, só falta dar o nome. Esse aqui é o magnésio, que a gente já viu agorinha. E o O menos 2 é o óxido. Então, quando eu vou dar nome para esse composto aqui, eu tenho o óxido de magnésio, tá? E se eu fosse fazer assim, ó, o Al mais 3, que é um cátion, um alumínio, que a gente já viu, com o oxigênio menos 2. Ó, aí aqui a gente tem que fazer a regrinha do escorregador. Esse número vem para cá, sem sinal, e este número vem para cá, sem sinal. Então, vai ficar Al, coloco 2 daqui, e o O com o 3. Então, aqui eu tenho já sei que esse aqui é o óxido, e eu já sei que esse aqui é o alumínio. Então, aqui eu tenho óxido de alumínio, certo? Bom, então isso é o que nós temos para compostos iônicos. Vocês precisam saber fazer essas ligações iônicas, precisam saber identificar como formar um cátion, como formar um ânion, tá? Então, relembrando, precisam saber usar o diagrama de Linus-Pauling, precisa saber fazer a distribuição eletrônica e chegar na sua camada de valência. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer, então, o resumo da aula, tá? Vocês vão fazer o resuminho da aula no caderno de vocês. Então, vocês vão resumir a parte da teoria do octeto e também da ligação iônica. E, na sequência, vocês vão fazer para mim os exercícios da página 160 e 161, tá? Então, isso é o que vocês vão fazer para mim agora. Então, o que é a tarefa de vocês? Vou colocar aqui, ó. Tarefa, tá? Vocês vão resumir o módulo 13. Então, vamos colocar aqui, ó. Resumir o módulo 13. E tá todo resumido na aula. Só vocês verem a aula dando pause e vocês conseguem fazer o resuminho certinho. E também vão resolver os exercícios da página 160 e 161.
1, tá? Onde vocês vão colocar pra mim? Vocês vão colocar lá na plataforma, tá? Então tem um espaço lá pra vocês colocarem o resumo e também um espaço para vocês colocarem os exercícios das páginas 160 e 161. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou acompanhar as visualizações dos vídeos de vocês e também as postagens das tarefas. Conforme vocês vão postando, eu vou dando ok e vou disponibilizando para vocês os recebidos lá no nosso grupo do WhatsApp. Combinado? Bom, próxima aula então, Biologia.